Oi, gente! Como vocês estão? Eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos vídeos postados no canal, eu me referi bastante aos clássicos, como por exemplo Hamlet e O Morro dos Ventos Vivantes. E por isso eu gostaria de conversar um pouco sobre o que são os clássicos e por que ler os clássicos, dentre outras coisas. De acordo com o dicionário Michaelis, que é um dos mais atualizados, as definições de clássicos são relativo à literatura, às artes e à antiguidade greco-latina, que tem como referência a tradição de antiguidade greco-latina, obra ou autor de estilo impecável que se constitui como modelo digno de admiração, que é autorizado por autores considerados modelares, que se constitui como modelo de belas artes, que se opõe ao romantismo, que tem como base a tradição, que é habitual ou costumeiro, por exemplo, uma pessoa que todos os dias toma o seu clássico café, que se caracteriza pela simplicidade e sobriedade, por exemplo, uma pessoa que prefere terninhos clássicos. Antiga modalidade do ensino médio caracterizada pela predominância do ensino de línguas, da literatura, filosofia, história, etc., que obedece a certo padrão de técnica ou de estilo, como a jogada clássica, partida de futebol disputada entre dois times importantes e, por fim, grande prêmio ou páreo especial. Como vocês podem ver, existem diversas definições de clássicos, mas como o nosso objeto de estudo são os livros, eu gostaria de destacar aquelas que mais se relacionam com a temática, complementando também com algumas informações extraídas do dicionário de conceitos históricos. Ou seja, clássico se refere à literatura da antiguidade greco-latina, que representa uma obra de importância fundamental para a humanidade, sendo inovadora, fundadora e quase sempre antiga, e que se baseia em uma tradição, porque constitui um elemento cultural sobre o qual há um consenso social. E por falar em antiguidade, conforme eu já mencionei em vídeos anteriores, durante 1 ano e meio eu participei de um grupo de estudos da PUC Minas voltado justamente para a antiguidade. E nele eu li um texto incrível, que eu uso para tudo, que se chama Uma Antiguidade Fora de Lugar, do autor Uirangê-Bara da Silva. Ele afirma que foi com a primeira versão do currículo de História integrado à BNCC que a história antiga de fato adentrou no debate público. Isso porque o projeto inicial desejava romper com a perspectiva eurocêntrica e, para isso, recorreu a uma quebra da divisão quadripartite da história, favorecendo conteúdos que tratassem de temas como diversidade, pluralidade, dentre outros. Lembrando que essa divisão quadripartite se refere à ideia de que o mundo é dividido em 4 grandes eras: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A partir disso, houve uma supervalorização da história do Brasil, das Américas, da Ásia, da África, sem nenhuma referência à história antiga ou medieval. E essa eliminação apresentava pelo menos 3 justificativas. A primeira delas afirma que a história antiga é uma disciplina temporalmente muito distante da realidade brasileira, de modo que seria muito difícil estabelecer conexões. A segunda fala que as pesquisas em antiguidade exigem do estudante certos conhecimentos, como inglês, latim, grego, para interpretar as fontes e as obras historiográficas. E por fim, que o distanciamento geográfico do Brasil em relação aos grandes polos da antiguidade, como Grécia e Roma, inviabiliza os estudos e também investimentos governamentais. Obviamente, pesquisadores, historiadores, estudiosos se opuseram a isto, dizendo que essa medida apenas serviria para acentuar ainda mais a diferença de formação que existe entre as elites e as demais classes da população. E como essa distância dessa educação se formou?
Não é possível analisar uma construção histórica sem considerar as suas fundações. E para isso é preciso compreender o que constitui a cultura brasileira, para assim analisar a relação que ela estabelece com a antiguidade e com o estudo dos clássicos. Primeiramente, é necessário ir além dos clichês, como futebol e samba, porque, embora esses elementos constituam a cultura brasileira, eles não a definem. O que define, então? Essa resposta é encontrada ao analisarmos a formação do país como um Estado-nação. Porque da mesma forma que o Brasil se formou sob a hegemonia política e econômica da Europa, a cultura também seguiu essa lógica, sendo vítima da violência colonial. Somos parte de um Ocidente capitalista com anseios de grandeza e que, ao longo do tempo, buscou constantemente a sua autonomia nacional. E essa busca nos fez repensar e recriar a nossa identidade cultural. Mas essa recriação nos coloca diante de uma ideia que não foi fundada aqui, e é ela que organiza e baseia a nossa percepção sobre o passado. Essa ideia insere a cultura europeia no centro da história e elege a sociedade burguesa como ponto final da evolução histórica. E essa narrativa da centralidade europeia se baseia muito nessa divisão quadripartite da história, como eu falei com vocês inicialmente, mas também se baseia no que é chamado de as formas da história, que são fronteiras com as quais os estudiosos delimitam o lugar dos vestígios no passado, seja espacialmente, cronologicamente ou a partir de valores. Muitos historiadores utilizam essas formas, mas elas podem projetar fronteiras inexistentes que frequentemente respeitam mais os valores do presente do que do passado, que seria o anacronismo, que significa colocar em uma época algo que não é dela. Por exemplo, existia uma democracia em Atenas que é diferente da democracia que vivenciamos hoje. Ou seja, por mais que a palavra seja a mesma, ela se manifestou de formas diferentes em ambos contextos. E é por isso que o autor vai dizer que a antiguidade é uma dessas formas mais perigosas e anacrônicas, porque é fruto de uma organização europeia que divide o mundo entre antigos e modernos, evidenciando a centralidade europeia. A antiguidade é a forma da história que organiza o passado do Mediterrâneo como se fosse um passado da Europa, recriando as sociedades antigas como se fosse uma etapa na evolução da Europa, fazendo com que gregos e romanos fossem vistos como europeus, mesmo quando pertenciam a regiões orientais. Ou seja, é como se os povos da antiguidade fossem vistos justamente como antigos, né? E como se eles estivessem nessa linha sucessória até chegar no ápice da civilização, que é representada pela Europa. Percebe-se então que a narrativa do Ocidente moderno constrói o seu passado e a sua identidade incorporando alguns elementos e ignorando outros. Na disciplina de História Moderna, certa vez um aluno perguntou na sala, enquanto estudávamos sobre a história da Joana d'Arc, por que tantas narrativas como a dela foram esquecidas, ignoradas. E quando ele perguntou isso, eu me lembrei dessa parte do texto que se relaciona também com o Renascimento, porque depois da crise do feudalismo, os valores medievais passaram a ser questionados pelas pessoas, e isso se mostrou especialmente na arte, seja nas pinturas ou na literatura, que desejavam promover uma renovação, um verdadeiro renascimento, resgatando os valores da antiguidade greco-romana como se eles fossem os definidores da civilização. Então, a antiguidade passa a ser vista a partir dessa ideia dos clássicos, como se eles fossem esse legado definidor da civilização, de forma que as elites economicamente dominantes se apropriaram dos clássicos para poder se diferenciarem do restante da população.
Após a crise do feudalismo, a nova burguesia pretendia se impor socialmente, porque precisava combater a cultura medieval, na qual ela aparecia apenas como uma porção inferior da sociedade. Era preciso criar uma nova imagem na qual ela ocupasse o centro, e por isso um grupo de mecenas, que eram patrocinadores da arte, começaram a financiar construções de palácios, igrejas, estátuas, além de quadros e gravuras nas quais apareciam sempre em destaque. O que tudo isso tem a ver com a nossa discussão? É porque com o desenvolvimento de diferentes técnicas, a composição da arte pictórica implicava uma sofisticação que já não estava mais ao alcance do artesão comum. E aí cria-se uma arte destinada, voltada para a elite, e uma arte popular. Essas ideias estão presentes no livro O Renascimento, do Nicolau Sevicenko. Portanto, até os dias atuais, a antiguidade é vista como uma área elitista do conhecimento, como se para estudar a antiguidade as pessoas precisassem ser gênios ou ter um conhecimento muito superior, sendo que não é verdade. E nesse vídeo eu pretendo, pouco a pouco, ir desmistificando essa noção. E é por isso que pensar a antiguidade e os clássicos é lidar com esse desequilíbrio de poderes que elege certos objetos e bens culturais como melhores do que os outros. E tudo isso que eu falei tem a ver com o primeiro sentido de uma antiguidade fora do lugar. Já o outro sentido fala sobre o pressuposto de que as ideias sobre a antiguidade pertenceriam somente à Europa e não a outros continentes. Mas também é necessário dizer que, apesar de todo esse exposto, já passamos por muitos avanços, superações e dicotomias, e que é possível sim haver um estudo da antiguidade que não seja eurocêntrico, primeiramente reconhecendo esse desequilíbrio de poderes e essa violência colonial, e também ampliando os estudos, as informações, fazendo do estudo da antiguidade algo nacional, nosso, não apenas algo da Europa. Então, eu quis falar sobre esse artigo porque ele nos mostra como os clássicos da antiguidade foram, no decorrer do tempo, apropriados pelas elites dominantes que não queriam se parecer iguais às demais classes da população, elas queriam estar no topo, estar no centro. E para finalizar essa parte de uma forma mais poética, eu gostaria de ler um poema que eu escrevi sobre a temática, e ele foi inspirado nesse texto e também outras reflexões que eu tive na disciplina de História da Arte ou com a professora de Antiguidade na sala de aula, e eu peço licença para recitá-lo. Ele se chama Memórias do Tempo. Semelhante à firmeza de um alicerce é o fascínio exercido pelo passado, que todavia ainda permanece como um período jamais ultrapassado. Nos povos antigos busca-se a inspiração a fim de encontrar o que é belo e verdadeiro, e recorrendo-se ao berço da civilização, tem-se para a viagem um exímio roteiro. No trajeto ressaltam-se as grandes criações, e esta sólida presença encanta os sentidos, arquitetando esboço para as novas invenções, cujos proveitos certamente já estão garantidos. E assim acalenta-se a ilusão de todos os mistérios a ver desvendado, encerrando o percurso com a conclusão de eficientemente ter sido moldado. Mas é possível estabelecer justo fundamento, restringindo-se aos clássicos e à poética, porventura não se encontram em ignoto segmento as mesmas virtudes da arte e da ética, seja profícua a miragem de outros feitos humanos para contemplar-se a harmonia restituída, porque não é apenas de gregos e romanos que a antiguidade se revela constituída, e tampouco de uma longínqua distância que não possa conectar-se ao momento presente, pois se for este o critério para sua relevância, há sempre um elemento que o atende, como o particular que evoca o universal, ampliando a percepção acerca do mundo. E ao fornecer uma narrativa transversal, adentra em um enredo mais profundo, composto por um mosaico de histórias que perpetua sua continuidade no tempo atravessado pelas memórias desta moderna antiguidade. Então, eu escrevi esse poema como se fosse uma viagem pelo passado da antiguidade,
em que a pessoa admira as grandes obras, os grandes feitos de gregos e romanos, e ela encerra o percurso acreditando que, como eu escrevi, eficientemente foi moldada, ou seja, que era tudo o que precisava ver. No entanto, eu problematizo essa ideia, questionando: será que os valores da arte e da ética estão presentes mesmo apenas no que foi feito pelos gregos e romanos? Eu pontuo que, na realidade, existem diversos outros lugares e povos que precisamos conhecer, que também têm culturas incríveis e que a gente pode descobrir contanto que olhemos para eles. E agora que já entendemos a definição de clássicos e como eles foram apropriados pelas elites no decorrer dos séculos, eu vou fazer uma reflexão que é a seguinte: por que ler os clássicos? Qual a importância dos clássicos? Para nos ajudar a responder isso, eu separei algumas proposições formuladas pelo Ítalo Calvino em seu livro que tem justamente esse título: Por que ler os clássicos? Ele inicia dizendo o seguinte, que ao ler um livro pela primeira vez na juventude, essa experiência é uma descoberta, como qualquer outra, enquanto na maturidade é possível apreciar maiores detalhes, níveis e significados. As leituras da juventude podem ser pouco profícuas, ter poucos resultados por causa da impaciência, da distração, da inexperiência de vida e da falta de instruções para o uso. Mas, ao mesmo tempo, também podem construir uma ação formativa para as vivências futuras e fornecer também modelos, parâmetros de comparação, entre outros. Ou seja, mesmo que o leitor esqueça aquilo que leu, ao reler uma obra na idade madura, ele reencontra mecanismos que já estão presentes no seu interior. Trata-se, portanto, de uma semente deixada por aquele livro. Isso me lembrou de um post que eu vi no Instagram um dia, em que a pessoa falava justamente sobre isso, que mesmo que a gente se esqueça do que nós lemos, ao final da leitura a gente percebe que não somos mais os mesmos. Ainda que não possamos falar detalhadamente o que mudou em nós, mas percebemos essa mudança. Por isso, para o autor, deveria existir um tempo na idade madura dedicado para reler os livros da juventude. Porque se os livros permanecem os mesmos, nós não permanecemos. E é por isso que reler seria, na verdade, como ler pela primeira vez. Por outro lado, ler também funciona como uma releitura, porque os clássicos, por exemplo, chegam até nós cheios de referências de pesquisadores, estudiosos que fizeram a leitura antes de nós. O Ítalo Calvino cita, por exemplo, o fato de que ele não consegue ler Odisseia de Homero sem pensar no que as aventuras de Ulisses significaram durante os séculos. E se esses significados estavam implícitos no texto ou foram dilatações que aconteceram posteriormente. Da mesma forma, também não consegue deixar de ler certos livros sem encontrar reflexos deles na contemporaneidade. Então, segundo ele, por mais que tenhamos uma bibliografia instrumental crítica, uma introdução, nada consegue falar mais sobre o livro do que o livro em si. No Dicionário de Conceitos Históricos há uma ideia semelhante, porque ele cita que para dois autores, que são Baird e Henderson, espero que seja assim que se pronuncia, a relação entre a antiguidade e a contemporaneidade se exprime perfeitamente na visão que temos dos clássicos, porque eles são para nós o mesmo que eram para os antigos, mas também diferentes. São os mesmos porque ao lermos ou observarmos uma obra clássica já temos um conhecimento prévio sobre ela, sendo influenciados por gerações de leitores que, como eu disse, realizaram a leitura anteriormente.
Por outro lado, também sempre leremos as obras diferentes de um monge medieval, por exemplo, porque estamos em contextos históricos distintos. E cada pessoa em sua época lê uma obra com os olhos daquele tempo, formulando perguntas próprias daquele momento específico. E aí o autor também pontua que o clássico não necessariamente nos ensina algo novo, mas às vezes a gente descobre que ele foi o primeiro a dizer aquilo ou que determinado assunto está ligado a ele de uma forma particular. Por essa razão, independentemente do quanto as pessoas falem sobre os clássicos, nada substitui a nossa leitura. Eu assisti há um tempo atrás um vídeo detalhado da Tatiana Feltri sobre O Morro dos Ventos Uivantes. E nesse vídeo ela pontua justamente isso, que embora ela tenha dado muitos pormenores da história, nenhum deles afetaria de maneira negativa a experiência do leitor, porque O Morro dos Ventos Uivantes é uma obra tão arrebatadora que cada leitor, mesmo conhecendo tudo sobre o livro, seria afetado de uma maneira distinta, sabe? E isso acontece muito comigo em relação aos filmes, por exemplo. Antigamente eu não gostava muito de spoilers, mas hoje em dia, mesmo que eu veja um filme sabendo tudo sobre ele, isso não altera a minha capacidade de me emocionar com o que eu estou assistindo. Para mim é sempre como se fosse a primeira vez. Então, o Ítalo Calvino diz que somente nas leituras desinteressadas, aquelas que não são feitas por obrigação, é que a gente pode encontrar o nosso livro, como um historiador de arte que ele conhece, que embora tenha feito diversas leituras, ele transformou os documentos de Pickwick no fundamento de sua vida, relacionando essa obra com tudo que há ao redor dele. E isso nos leva a uma ideia de clássico que também é elevada e exigente, porque o livro também pode estabelecer com o leitor uma relação de antítese. E aí o Ítalo Calvino cita que por mais que ele goste muito de tudo o que o Rousseau fazia, escrevia, ele também sempre sente uma necessidade de questioná-lo e contradizê-lo. E ele faz uma reflexão que é a seguinte: por que ler os clássicos em vez de concentrarmos em leituras que nos façam entender mais a fundo o nosso tempo? Onde encontrar o tempo e a comodidade da mente para ler os clássicos, esmagados que somos pela avalanche de papel impresso da atualidade? Ou seja, qual que é o sentido da gente ler obras de tantos anos atrás, né, ao invés de nos aprofundarmos no estudo do nosso próprio tempo, do momento que a gente vive agora? E aí ele diz que embora o tempo atual ele possa às vezes ser mortificante, banal, ele é o nosso guia que nos orienta para olharmos para o passado e para o futuro. E que para ler os clássicos a gente precisa saber de onde eles estão sendo lidos. Caso contrário, o leitor e livro se perderão em uma nuvem atemporal. E aí ele diz que, bom, na opinião dele, o rendimento máximo da leitura ocorre quando o leitor consegue dosar os livros, ou seja, ler os clássicos da antiguidade, mas também ler as obras do seu próprio tempo, os livros atuais, contemporâneos. Ele fala assim: talvez o ideal fosse captar a atualidade como um rumor do lado de fora da janela, que nos adverte dos engarrafamentos do trânsito e das mudanças do tempo, enquanto acompanhamos os discursos dos clássicos que soa claro e articulado no interior da casa. Mas já é suficiente que a maioria perceba a presença dos clássicos como um reboar distante, fora do espaço invadido pelas atualidades, como pela televisão a todo volume. Então eu gostei muito da forma como ele sintetiza esse pensamento. E aí ele também diz: agora deveria reescrever todo o artigo, deixando bem claro que os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos. Depois deveria reescrevê-lo ainda uma vez, para que não se pense que os clássicos devem ser lidos porque servem para qualquer coisa. A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos.
E se alguém objetar que não vale a pena tanto esforço, citarei Cioran, não um clássico, pelo menos por enquanto, mas um pensador contemporâneo que só agora começa a ser traduzido na Itália. Enquanto era preparada a cicuta, que era o veneno, Sócrates estava aprendendo uma área com a flauta. Para que lhe servirá? Perguntaram-lhe. Para aprender uma área antes de morrer. Eu achei isso genial. Esse é um debate muito importante para se ter, né? Muitas pessoas perguntam, para que ler? Porque o livro não paga nossas contas, o livro não soluciona os problemas concretos da realidade. Então, qual que é o sentido da literatura? Eu estudei muito sobre isso também em filosofia no segundo semestre da universidade, porque embora eu faça história, nós temos matérias interdisciplinares e a gente conversou justamente sobre isso, né? Para que estudar filosofia em um mundo que exige tanto mais, por exemplo, da matemática? Só que eu não quero me aprofundar nesse assunto agora, porque ele daria um vídeo só para isso. E se vocês quiserem, eu posso fazer depois, a gente troca ideias, perspectivas, enfim. Mas eu gostei muito da forma que ele fala, né? Ler um clássico é melhor do que não ler. E eu acho que vocês vão entender isso melhor quando eu contar um pouco da minha experiência com os clássicos. Bom, eu, como acredito que quase toda criança, também ingressei nesse universo da literatura, lendo livros infantis e também os gibis da Turma da Mônica, que eu tenho alguns exemplares até hoje, inclusive. E com o tempo eu fui me abrindo para novas literaturas e eu devo muito à minha escola do ensino fundamental, porque ela sempre me incentivou. Por exemplo, teve uma época em que a minha irmã estava lendo o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ela me contou um pouco da história, eu me interessei, peguei o livro na biblioteca, mas não cheguei a terminar a leitura. Eu parei exatamente na parte em que o protagonista se afoga no mar. Só que depois, a minha própria professora, que tinha sido professora dela, passou igualmente essa leitura para a minha turma. Então, eu peguei o livro novamente e terminei. E eu adorei, a história é maravilhosa. Nunca me esqueço assim dos personagens, de tudo que eu senti. E isso abriu mais os meus horizontes, né? Ampliou a minha visão sobre muitas coisas. Posteriormente, ela fez também uma leitura coletiva com a sala na biblioteca do livro Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. E eu me lembro que na minha parte eu comecei simplesmente a rir, que era a cena do Don Quixote lutando contra os moinhos de vento, mas assim, foi realmente uma crise de riso. Eu tive que interromper a leitura, tomar um pouco de água, respirar e só retomar depois. Por outro lado, uma vez eu estava na biblioteca procurando um livro para ler e eu vi Orgulho e Preconceito na estante, isso eu tinha 13 anos. Eu me interessei pelo enredo e levei comigo. Em certa ocasião, eu estava dentro de um ônibus, seguindo para um caminho no qual o trajeto era longo, e eu levei esse livro comigo, fiquei lendo, e eu me recordo que ele cita que o casal tinha 4 filhas, e de repente surge uma tal de Lizzie no livro. E eu fiquei pensando, mas gente, não eram apenas 4 filhas? Quem é essa Lizzie? E eu demorei um tempo para raciocinar que Lizzie era Elizabeth, só que ela tinha esse apelido. Então eu cresci dessa maneira, eu ria de um livro, eu não entendia direito o outro, adorava o terceiro. Assim, é isso, gente. Eu costumo dizer que depois de Deus, os livros são os maiores amores da minha vida, porque eles me acompanharam durante toda a minha existência. Não tem uma época que eu me lembre que eu não tinha os livros junto comigo. E eles me salvaram de todas as formas que alguém poderia ser salvo. E quando eu não encontrava um lugar para mim no mundo, eram os livros que me acolhiam e eu me perdia na vida dos personagens e por um instante podia esquecer da minha própria realidade e isso sempre me deu forças para seguir em frente, apesar de tudo. No semestre passado eu estava conversando com um professor e ele disse: mas Paola, você age como se os personagens fossem reais, porque para mim eles são reais. Tanto que há pouco tempo atrás eu ainda não conseguia distinguir ao certo a realidade da ficção, porque eu sempre vivi muito mais
neste universo fictício do que na realidade. Mas é que os livros em geral, e principalmente os clássicos, a meu ver, conseguem abordar as temáticas de uma forma única, como nenhum outro mais pode. E é como se eles contemplassem o aspecto da universalidade, porque mesmo que o livro tenha mais de 400 anos, eles ainda ressoam na nossa contemporaneidade, nós ainda podemos perceber reflexos deles no nosso mundo. Eu gosto dos livros atuais, mas, honestamente, gente, não tem como resistir a Madame Bovary, o Conde de Monte Cristo, o Fantasma da Ópera, Shakespeare, não dá. Mas, para não fazer exatamente o que eu venho criticando desde o início do vídeo, eu quero deixar muito claro que, apesar dos livros clássicos serem os meus preferidos, isso não diminui o valor dos outros. E, na verdade, até me irrita muito pessoas que se sentem superiores apenas por ler os clássicos. Apesar de atualmente me dedicar a eles, eu nunca me esqueço de leituras que eu fiz na minha adolescência. Por exemplo, o livro Como Eu Era Antes de Você, A Culpa é das Estrelas, um que mudou a minha vida, que não é um clássico, se chama Quem é Você, Alaska, do mesmo autor deste último que eu citei. Enfim, um outro exemplo que eu também posso dar é que o meu poeta preferido é o Fernando Pessoa. Ele é um homem clássico, um homem culto, inteligente, considerado o segundo maior poeta português, depois de Camões, embora para mim ele seja o primeiro. E por outro lado, outro escritor que eu amo, ele foi expulso de casa com 21 anos de idade pelas coisas que escrevia. Ele viveu a vida toda na sarjeta, se autodenominava como um homem grosseiro, hostil. E aí você se pergunta, como você pode amar pessoas tão diferentes? Porque o meu amor por um mundo não diminui em nada o meu sentimento pelo outro. Em 2024, eu visitei um acervo de discos que a PUC tem para fazer um trabalho junto com o professor e a turma, e eu fiquei extremamente encantada ao ver em uma sala todos os discos de música clássica que eu adorava: Beethoven, Mozart, Cavalaria Rusticana, Ópera de Carmen, dentre outras. E depois disso, uma pessoa me disse que, ao me ver tão empolgada com aqueles discos, ela se sentiu desaculturada e genérica. E aí eu respondi para essa pessoa que, obviamente, a cultura não está atrelada à ideia de clássicos. Não é porque eu gosto de música clássica que eu sou uma pessoa super culta e cheia de cultura, que ela não tem cultura nenhuma. Inclusive, isso também é outro vídeo que daria boas reflexões. Eu estudei bastante sobre isso no segundo semestre do curso, na disciplina de Antropologia Cultural. Quem sabe eu também não faço outro vídeo sobre isso. Mas, enfim... E aí isso me lembra também um caso que aconteceu no Ano Novo, porque eu estava ouvindo poesia acústica junto com a minha família e meu cunhado falou para minha irmã: "Nossa, mas você gosta dessa música?" E ela disse que gosta e falou: "Olha só, a Paola é culta e gosta também", porque eu estava cantando tudo. E é isso, gente, porque assim, eu particularmente acho que a vida é muito curta pra gente se dedicar apenas a uma coisa. Então, ao mesmo tempo que eu estou ouvindo uma música clássica, eu também estou escutando um rap pesado que fala sobre a nossa realidade, que critica o governo, estou ouvindo poesia acústica e diversos outros estilos. E isso se aplica em todas as áreas da minha vida e na literatura também. Como eu falei, por mais que os clássicos sejam os meus preferidos, eu ainda leio livros atuais quando eu posso. Se eu não me engano, o último livro atual que eu li foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, lançado em 2017, mas eu li no ano passado. E eu simplesmente adorei. Tem um canal aqui no YouTube que eu gosto muito. Eu acho a pessoa que o conduz muito inteligente, culta, cheia de referências, repertórios. Mas eu já notei que essa pessoa, absolutamente todas as vezes que ela faz um vídeo sobre um livro atual, ela critica. E tudo bem, essa pessoa, assim como eu, também prefere os clássicos, o canal é até voltado para isso. Mas eu fico pensando, poxa, será que realmente não tem nada que salve? Será que todos os livros atuais são ruins?
Então eu percebo um pouco de elitismo nesse canal, apesar de adorar, porque eu acho também que é um ponto, né? Não é porque a gente gosta que não podemos criticar. Eu adoro o canal, mas eu vejo esse certo elitismo pelo fato de que a pessoa nunca elogia nenhum aspecto sequer dos livros contemporâneos, dos livros mais atuais. É como se colocasse os clássicos no pedestal e não tivesse lugar para os outros, mas enfim. E por fim, eu me lembrei também de um caso recente, né, de um menino que zerou a redação, se eu não me engano, da FUVEST, porque ele utilizou tantas palavras difíceis que elas serviram apenas para mostrar erudição e não para sustentar os seus argumentos como deveria acontecer. E eu fiquei pensando, gente, será que realmente para você escrever algo bom, né, que seja considerado de qualidade, você precisa escolher palavras que ninguém entende? A minha própria professora contou o caso de uma vez que ela estava lendo um livro e a cada frase ela tinha que parar para consultar o dicionário. Então pensa, uma professora de universidade com tantos anos de trabalho, de experiência, não estava conseguindo compreender, imagine nós. Então assim, pra quê, né, gente? E eu falo isso porque existe essa ideia de que ler clássicos é algo muito difícil, que as pessoas têm que ter um conhecimento acima da média. E não é assim, gente. Eu não vou mentir pra vocês, dependendo da obra que vocês escolherem, vai ter sim palavras difíceis, mas na maioria das vezes, eu como uma pessoa que já li muitos clássicos, você entende o livro pelo contexto das frases. Você não precisa todo instante parar para olhar o dicionário, a não ser que você queira, mas você consegue facilmente ler uma página inteira, talvez tenha uma ou duas palavras que você não conhece e depois você pesquisa. Isso não vai afetar negativamente a sua leitura, pelo menos no meu ponto de vista. Eu só não queria que as pessoas pensassem que ler clássicos é algo impossível, sabe? Que elas não conseguem. Vocês conseguem sim. Agora, é claro também, gente, que se você não tem o costume de ler clássicos, eu não indico de maneira nenhuma começar por um livro de 1000 páginas, por exemplo, não tem necessidade disso. Vocês podem escolher um tema que vocês gostem, pesquisar no Google livros clássicos sobre tal temática. Aí vocês pesquisam resumos sobre os resultados que aparecerem e se vocês gostarem, peguem um livro, comprem, enfim, e leiam. Se não gostarem da leitura, pesquisem outro, façam isso. Assistam resenhas no YouTube, assistam ao meu canal. E algo também que eu indico muito é que vocês explorem o máximo de referências possíveis. Por exemplo, uma vez eu li o livro A Dama das Camélias. E nesse livro, a protagonista recebe uma obra que se chama Manon Lescaut, que eu fiz, li Manon Lescaut. E pesquisando sobre o enredo da obra, eu descobri que o José de Alencar escreveu Lucila, inspirada em A Dama das Camélias. Eu li Lucila, ou seja, um livro me fez ler outros dois. É como dizem, né, gente, que a literatura é um verdadeiro esquema de pirâmide, mas é um esquema de pirâmide maravilhoso. E eu acho isso muito interessante porque, apesar dos livros terem temáticas muito semelhantes, cada um tem a sua especificidade. Até porque, nesse caso, Manon Lescaut foi escrito em 1731, A Dama das Camélias em 1848, se eu não me engano, e Lucila em 1862. Ou seja, são momentos históricos diferentes, né? A gente pode pesquisar e descobrir ali as diferenças que estavam acontecendo nos períodos históricos também. E outro ponto interessante é que você já sai de uma leitura encaminhada para outra, né? Você não se sente tão perdido. E é isso, gente. É um pouquinho do que eu queria trazer para vocês hoje. E eu gostaria também, antes de finalizar, de ressaltar que por mais que eu não tenha citado nesse vídeo, eu admiro muito os clássicos brasileiros, como Dom Casmurro, Olhares Lírios do Campo, dentre outros, mas eu também não posso negar que os clássicos que eu mais consumo são estrangeiros. Não porque eu tenha uma síndrome de vira-lata, porque eu amo a cultura brasileira e ela tem ganhado cada vez mais destaque, até mesmo no cinema, né? Como a gente tem visto pelas premiações e tudo. Mas em relação à literatura, até mesmo pela minha trajetória, porque desde a infância eu tive contato mais
com os livros estrangeiros, são a eles que eu me dedico. Eu não vou dizer o contrário apenas porque estou gravando esse vídeo, mas eu gostaria de pontuar isso, que quando a gente fala de clássicos, é comum a gente pensar só nos estrangeiros, mas que o Brasil tem clássicos excelentes e maravilhosos, e eu também estou me esforçando para ler mais livros brasileiros, não só clássicos, mas todos os outros, né? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu particularmente gostei bastante porque eu consegui fazer uma parte mais teórica, falando o que é um clássico, e utilizei a definição do dicionário Michaelis e também do dicionário de conceitos históricos. Falei sobre como os clássicos foram apropriados pelas elites ao longo dos séculos para se diferenciarem do restante da população, utilizando como base o texto Uma Antiguidade Fora de Lugar, do Irã Gebara da Silva. Posteriormente, eu utilizei as páginas iniciais do livro Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, que ele comenta um pouco sobre leitura, releitura das obras e a nossa experiência única que temos com o livro quando a gente o lê. E depois eu ainda contei um pouquinho da minha própria experiência com os clássicos e dei umas dicas de como iniciar nesse mundo, nesse universo intenso e maravilhoso que é a arte, né, que são os livros clássicos. E então foi um vídeo muito especial para mim, que eu já queria fazer há um tempo. E assim, se eu pudesse falar uma última coisa, na verdade eu iria apenas reforçar, né, tudo que eu disse nesse vídeo bem longo. Que se você ainda não tem o hábito de ler os clássicos, não deixe que o pensamento de que é algo muito difícil te impeça, porque pode ter uma dificuldade sim, pela linguagem, pela época, mas não é nada impossível. E se você já lê os clássicos, por favor, não se sinta superior a ninguém, porque essa superioridade é uma invenção. Nós podemos sim ser pessoas cultas, que escutam poesia acústica, pessoas super inteligentes que ouvem funk, sabe? Porque eu já ouvi pessoas falando, por exemplo, que funk não é cultura. Então, assim, gente, essa ideia é totalmente uma construção e eu não quero que você se baseie nela. Esse canal será dedicado muito em parte aos clássicos, né? Eu posso até fazer um vídeo sobre o meu clássico preferido e um clássico que eu não gostei muito porque já aconteceu também. Não significa que você vai amar todos os clássicos que você lê. Eu mesma não amei. Sim, eu costumo gostar da maioria, mas alguns nem tanto, alguns eu acho até superestimados, né? Vamos começar com um pouquinho de polêmica também nesse canal. Mas é isso, gente, cada leitura é diferente. E aí as reflexões do Ítalo Calvino nos trazem muito isso, né? O fato de que nem sempre a gente vai entender tudo ao ler um clássico pela primeira vez. Mas você pode fazer releituras. Às vezes você leu um livro clássico na escola porque foi obrigado, eu já ouvi muitos relatos assim. E agora você pode reler, mas por vontade própria, não necessariamente que você já tinha lido, mas você pode ler outros também. Enfim, gente, são muitas possibilidades. Eu não sou uma grande especialista no assunto, né? Eu só leio mais porque eu realmente gosto, porque como eu falei pra vocês, foram livros que literalmente me salvaram, assim, na minha vida, em todos os momentos. Então é algo muito mais sentimental do que racional, do que algo que eu posso explicar, mas trazer contextos históricos para a gente entender como que isso se aplica na realidade, ainda mais eu por ser uma estudante de história, acho que é muito importante também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E deixem nos comentários o que vocês acharam, que tipo de vídeo vocês querem, se vocês querem que eu fale mais sobre a noção de cultura, para que ler literatura, né? Algo desse tipo. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.